Vamos dar uma forte salva de palmas ao Senhor, Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Essa passagem muito conhecida, onde Pedro, ele nega ao nosso Senhor Jesus, isso que estava acontecendo ali logo nesse momento que precedia a morte de Jesus na cruz. E então Pedro, ele teve essas oportunidades de testemunhar como um discípulo de Jesus, que era como eles estavam identificando Pedro, mas Pedro, ele negou a Jesus essas 3 vezes. E a gente aprende algumas coisas a respeito disso. E o que eu queria falar com vocês essa manhã, aquilo que Deus colocou no meu coração é que é tempo de amar Jesus. É tempo de amar Jesus. E eu creio que o Espírito Santo vai revelar a cada um de nós aqui, essa manhã. Porque nós vemos o que aconteceu aqui no capítulo 18, é que Pedro, ele passou por um tempo onde ele negou Jesus. Pedro, ele negou Jesus, e assim também muitas vezes é na nossa vida. Quando a gente às vezes não percebe, com algumas atitudes, algumas coisas que falamos, ou mesmo no momento onde antes da gente conhecer o Evangelho, antes da gente conhecer a verdade, antes de aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Quem já aceitou a Jesus como seu Salvador aqui? Levanta sua mão. Glória a Deus. Muitas vezes antes disso a gente passa por esse tempo onde a gente nega Jesus, porque a gente não conhece, a gente não tem a nossa fé. Infelizmente também pode acontecer na sua vida, assim como aconteceu com Pedro, onde depois de ele caminhar com Jesus, cerca de 3 anos, ele ainda viveu um tempo onde ele negou a Jesus Cristo. Aquele mestre que o ensinava, com o qual ele passava muito tempo junto. A palavra de Deus fala em alguns trechos que ele era um dos mais queridos de Jesus. Era Pedro, Tiago e João, estavam sempre próximos de Jesus. E esse Pedro, onde Jesus até fala, através dele, ele ilustra o princípio da igreja e fala, né? Ele faz aquela brincadeira com o nome de Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Esse Pedro, infelizmente, ele negou a Jesus essas 3 vezes. E às vezes a gente pode viver, você pode estar passando por momentos na sua vida, ou você pode se lembrar de momentos onde você, mesmo conhecendo Jesus, você o negou. E isso às vezes acontece na nossa vida, assim como aconteceu com Pedro. A primeira vez ali a gente vê, Pedro, ele negou a Jesus por falta de coragem, por medo. Ele estava com a sua fé abalada naquele momento, porque ele estava vendo o que estava para acontecer. Jesus estava sendo perseguido, estava sendo preso, e ali, imagina, na cabeça dele devia passar tudo aquilo que Jesus falava, que ele ia sofrer muito, e que ele deveria morrer. E Pedro, com aquela coisa toda na cabeça, talvez bateu o medo de que se ele falasse que ele era discípulo, iria acontecer a mesma coisa com ele, junto com Jesus. Talvez ele imaginou, vou ser preso também, e ele ficou com medo, e ele negou a Jesus. E pode ser que aconteçam situações na sua vida, de repente não seja algo necessariamente que você precisa, por causa de você confessar a sua fé em Jesus, mas talvez você está enfrentando uma dificuldade tão grande, você está talvez sofrendo até ameaça de pessoas no seu trabalho, ameaças diretas, talvez até de morte, ou talvez não seja algo tão sério, mas ameaça de perseguição, pessoas querendo fazer chantagem com você, e só o fato de você talvez ficar com medo, você balançar sua fé diante dessa atitude, você pode estar já negando a Jesus, porque você não está crendo naquele que está contigo todos os dias da sua vida. E quem está com Jesus, a palavra de Deus diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa é a confiança do servo de Deus. E acontece, eu sou o primeiro que eu confesso aqui diante de vocês, que às vezes batem situações que a gente já fica com medo. Só que a palavra de Deus diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal algum. O vale da sombra da morte, que é um lugar onde reina trevas, ali, você ali, com Jesus, você não tem que temer nada. Oh, glória a Deus. E que a gente tome cuidado, que você possa tomar cuidado em todos os momentos da sua vida, para você não negar Jesus, tendo medo diante de situações, de circunstâncias da sua vida. Outra situação pode ser por causa de agir por impulso, talvez por causa de você não ter o domínio próprio. A palavra de Deus diz que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito, e nós precisamos ter. E nós vemos isso diante, por exemplo, da situação que Pedro estava ali. Imagina, ele tinha acabado de cortar a orelha de um soldado. Aí logo em seguida, imagina você na situação dele. Aí daqui a pouco chega um parente daquele cara que tinha sido cortado a orelha e fala: você, peraí, a gente não viu você lá junto com Jesus, no Olival, no Monte das Oliveiras, lá no Jardim do Getsemane, né? E aí ele, agindo por impulso, não sou eu não. Já de cara, para evitar qualquer tipo de circunstância, qualquer situação ali que pudesse prejudicá-lo, ele negou a Jesus daquela maneira. Falou: eu não sou discípulo de Jesus, você está confundindo, não era eu. Isso pode acontecer também na sua vida. Muitas vezes a gente passa por situações, e isso é inevitável. Deus, Ele permite, e são coisas da vida. Todos os dias, quem aqui pode levantar a mão confirmando? Todos os dias nós temos que tomar alguma decisão difícil na vida, não é verdade? E muitas vezes, se nós agimos por impulso, principalmente alguma coisa que a gente sabe que o mundo espiritual ali está muito ligado, alguma decisão, a gente tem que tomar cuidado. Tome cuidado para você não agir por impulso. Vem alguma coisa, você já vai no racional e não, vou fazer isso, e dá uma resposta e toma uma atitude. Mas o Pai, Ele quer o quê? Que você o consulte em oração todos os dias, em todos os momentos. Como é bom você ter uma decisão difícil para tomar e você vai perante ao Pai, seja da maneira que for, você se ajoelha no seu quarto, ou mesmo no seu carro, você ora, fala com Deus, no seu trabalho, você sai, onde você estiver, da maneira que for que você for falar com Deus. A palavra de Deus diz, eu estava reparando isso recentemente, muitas vezes a gente tem o costume de a gente ajoelhar e orar, mas todas as vezes que eu estava reparando, quando Jesus ora, toda vez fala, Ele olhou para os céus e orou. Então assim, não importa, quando você fala, Deus Ele ouve. Não seja uma maneira, não se prenda a uma tradição, você fala, Deus ouve. A palavra de Deus diz, os olhos atentos e os ouvidos, né? Atentos e abertos para ouvir a cada um de nós. Então seja qual for a maneira que você for orar, olhando para os céus, ajoelhado no seu quarto, no seu carro, ore, busque a Deus para você não agir por impulso. E você, dessa maneira, talvez você evitar de negar a Jesus Cristo, tomando uma atitude que você talvez estaria agindo contra a vontade de Deus. E dessa maneira nós negamos a Jesus muitas vezes. E Jesus, Ele quer que você vá e pergunte, porque Ele tem as respostas para você. Ele tem o caminho certo que você tem que tomar em cada momento da sua vida. Basta você consultá-lo. E através da paz que o Espírito Santo vai dar em você, através de algum sinal, você lendo a palavra, através de algum irmão, de alguma maneira, Deus vai falar com você. Porque Deus, Ele é Deus de resposta, Ele responde. Eu sou testemunho vivo disso, porque muitas vezes, inúmeras vezes, eu ouvi Deus falar comigo. Através de pessoas, através de um hino que você está ouvindo, através da palavra, Deus, Ele responde. Então não nega Jesus agindo por impulso e tomando a decisão antes de falar com Ele. Ele que está dirigindo a tua vida. Aleluia. Outra situação que pode acontecer é você agir e negar a Jesus por vergonha. Isso parece que é até um pouco mais comum, né? Às vezes você está assim, digamos que você vai comer num restaurante ou numa praça de alimentação no shopping, aí vem agora a hora de orar, agradecer a Deus pelo alimento.
Aí tem hora que, né, se você for novo na fé, não sei, cada um é cada um. Mas aí você faz aquela oração bem... Quantos já passaram por situações dessas? Eu já passei. Tem hora que você fica assim, né? Ou no trabalho. No começo, quando eu comecei a trabalhar, no meio corporativo mesmo, empresa, aí você chega para almoçar, aí é o departamento de 20 pessoas, todo mundo sentado naquela mesa longa, todo mundo pega a comida, senta, o pessoal senta e já começa a comer, conversar. Aí o primeiro dia eu fiquei assim, olhando, né? Meu Deus, eu preciso orar, eu preciso agradecer a Deus. O que eles vão pensar? Eles vão ficar olhando para mim, vão me julgar, já vão falar alguma coisa. E aí você fica naquela situação. Não negue a Jesus diante das situações da sua vida. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Declare. E quando Jesus fala para você, você está em algum lugar, algum momento e você sente que você precisa falar de Jesus para aquela pessoa. E aí por vergonha ou por medo, a gente às vezes deixa uma dúvida surgir da nossa cabeça para você falar assim, não, isso não é Deus que está falando, não é Espírito Santo, acho que isso é da minha cabeça mesmo, não vou falar não deve ser Deus. E aí você acaba negando a Jesus. Aquele momento que Ele queria que você testemunhasse o nome dEle, testemunhasse que você é servo dEle, Ele falaria com alguma pessoa através da sua vida e você acaba negando a Jesus. Mas vai chegar o tempo de amar Jesus completamente. O tempo onde a gente não vamos negar a Jesus de maneira nenhuma. Eu mesmo uma vez eu passei por um momento que eu estava com um amigo meu, no lugar, a gente estava sendo atendido. E uma mulher começou a desabafar para nós a respeito do filho dela. Que o filho dela tinha até começado a ir para a igreja. E depois ele começou a se afastar, não queria mais saber da igreja. E ele de repente começou a levar a namorada para dormir na casa dela sem respeitá-la de maneira nenhuma. Ela falava, ele não queria nem saber. E ele parou de ir na igreja e estava levando a menina e, sabe, assim, saiu, desviou dos caminhos do Senhor completamente. E eu e meu amigo ali naquela situação, a gente, né, não falou nada um com o outro, a gente só olhava um para o outro assim e tal, e ficamos ouvindo. E eu comecei a sentir dentro de mim que era para eu falar alguma coisa de Jesus para ela. Que eu deveria falar alguma coisa. E pior, nós dois conhecíamos o filho dela. Nós sabíamos quem era. E a gente não conseguiu. Eu, pelo menos, eu não sabia o que ele estava sentindo, mas eu fiquei quieto, fiquei assim, não é para falar, eu não vou falar, eu estou para falar, mas eu estou com vergonha. Eu devia ter uns 15 anos, era mais novo. E eu sempre fui muito tímido mesmo, então... E eu naquele momento não consegui. E eu me lembro que eu saí, depois que nós saímos daquele lugar, aí a gente começou a conversar. Não lembro se foi eu ou ele que falou primeiro, mas eu lembro que eu falei, nossa, acho que era para ter falado alguma coisa de Jesus para aquela mulher. Aí ele virou para mim e falou a mesma coisa. Eu também senti a mesma coisa, mas não tive coragem de falar nada. E nós dois sabíamos da história, nós conhecíamos o menino. Ele era realmente da nossa igreja. E nós não falamos de Jesus. Aquilo lá nunca saiu da minha cabeça. Que eu neguei a Jesus naquele momento. Eu tive vergonha de falar de Jesus para aquela mulher. Eu não sabia. Não tenho noção, nem sei, não posso nem dizer para vocês que impacto que teria. Porque eu neguei a Jesus. Eu não neguei a minha fé naquele momento, mas eu deixei de declarar o amor de Jesus para aquela mulher. Eu estou me relutando aqui para falar, mas eu vou falar um negócio. Para que vocês vejam a capacidade do ser humano. Vocês não têm nem noção que lugar que era, onde eu estava naquele lugar. Dá até vergonha de falar, mas eu vou falar. Gente, sabe o que eu estava fazendo com meu amigo? A gente estava fazendo a unha. Mas era amigo mesmo, tá, gente? É meu amigo, não é nada, não vamos pensar besteira. Não sei, teve uma época que inventaram uma história de fazer a unha.
Aí a gente foi fazer a unha. Aí olha que situação que eu fiquei. Eu não tive vergonha de fazer a unha e tive vergonha de falar de Jesus. Eu não estou mais fazendo a unha não, tá, gente? Quem quiser fazer também, homens, né? Se você tiver a sua firmeza de macho, quem serve de Deus é macho, não é verdade? Homem, macho. Se quiser fazer a unha, casado com sua esposa, amém, né? A Dayana acho que nem sabia dessa história, né, Dayana? Vai continuar me amando? Graças a Deus. Pois é, gente, eu não tive vergonha de fazer a unha e tive vergonha de falar de Jesus no momento. Eu neguei ao Senhor. Olha o que o Billy Graham, quantos conhecem o Billy Graham? Pastor, um dos maiores pregadores, se não for o maior pregador da história. Ele disse uma vez assim: nossa sociedade se esforça para evitar qualquer possibilidade de ofender alguém, exceto Deus. Que possamos refletir nisso. Às vezes nós tomamos todo tipo de cuidado para falar para alguma pessoa, para agir, para não magoar alguém. Só que às vezes a gente está fazendo isso para não magoar essa pessoa e a gente está magoando quem? Quem menos deveria ser magoado, quem menos deveria ser negado por nós. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque essas coisas vão vir na nossa vida, para Jesus nos lembrar que nós precisamos dele todo dia, e para ele nos moldar, que diante dessas situações, nós vemos o que aconteceu com Pedro. E nós lemos já no capítulo 21, o que aconteceu depois. O título é maravilhoso: Jesus restaura Pedro. Aleluia. Quantos precisam de restauração na tua vida? Jesus restaura você, meu irmão. Jesus restaura a tua vida por completo. E o que me chamou a atenção, antes desse momento que Jesus se encontrou com Pedro e perguntou para ele 3 vezes para restaurá-lo, se Pedro o amava, o que aconteceu nesse meio tempo? Foi a maior e maravilhosa obra de Deus por nós, porque foi a morte de Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição. E o que eu quero que você reflita, depois dessa maravilhosa obra de Jesus Cristo por você, não há nada que Ele não possa restaurar na tua vida. Assim como Ele restaurou a Pedro, Ele viu, Pedro negou. Tem um evangelho que diz que quando Pedro negou pela 3ª vez, Jesus olhou para Pedro. Eu imagino que Jesus, né, a gente pela liberdade, eu não posso afirmar isso, mas numa conjuntura a gente imagina, talvez Jesus possa ter pensado: espera aí, Pedro, que vai chegar a hora de eu restaurar a tua vida. De eu restaurar isso aí que você cometeu, esses momentos de você me negar. Então Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E através do seu sangue, aleluia, e Jesus como bom pastor chegou para Pedro para restaurá-lo. E ele fez essas perguntas, perguntando para Pedro se Pedro o amava. 3 vezes, a mesma quantidade de vezes que Pedro negou Jesus, para justamente restaurar Pedro completamente. E aí o que vem logo em seguida, no livro de Atos, o Pentecostes, o derramado Espírito Santo, ele completa essa obra na vida de Pedro. E nós sabemos que Pedro foi um dos maiores discípulos e pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Jesus tem para a sua vida. Jesus, ele te restaura de uma maneira que pessoas não vão reconhecer você. E em nome de Jesus já não estão reconhecendo mais você, comparando com quem você era no passado. E que possamos continuar nessa evolução, onde possamos crescer com Jesus Cristo, sendo transformados, para que daqui 5 anos todos nós aqui sejamos muito melhores do que somos hoje. E daqui 10 anos sejamos melhores, muito melhores do que daqui 5. E que continuamos nessa evolução com o Senhor Jesus Cristo, que nos restaura através do seu sangue, através da sua obra. E a obra de Jesus, ela é tão magnífica e absoluta, que ainda que você não creia, ela não deixa de ser verdade. Ainda que sabemos que tem pessoas pelo mundo que não creem
completamente na obra de Jesus? Isso só é ruim para quem não crê, porque independente disso, a obra que Jesus realizou na cruz é real, é verdadeira, e ela restaura vidas, como a vida de todos nós que já entregamos para o Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. E para caminharmos para o final, eu aprendo alguma coisa aqui que Jesus fala, na hora que Ele restaura, na hora que Pedro declara o amor, que é isso que nós fazemos quando nós aceitamos a Jesus, nós declaramos, Jesus é o nosso Salvador, e a gente fala, Jesus eu te amo, não é verdade? Quantos falam, Jesus eu te amo? E aí, Jesus ele fala 3 coisas em seguida para Pedro. Ele fala, cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. E o que eu aprendo aqui com Jesus falando isso para Pedro, é que ele está dizendo que quem ama, ele quer ver a manifestação do seu amor por ele, no seu obedecer ao mandamento, ao chamado dele. Ou seja, quando você obedece ao chamado de Jesus na sua vida, você demonstra o amor que você tem por Jesus. E é isso que ele falou, Pedro, você me ama? Sim, Jesus, você sabe que eu te amo. Então pastoreie as minhas ovelhas, esse é o seu chamado. Vai cumprir o seu chamado. E eu quero que você reflita na tua vida também, qual que é o seu chamado na sua vida? Primeiro eu vou te perguntar, você ama Jesus? Responda. Você ama Jesus? Quem é que ama Jesus? Então cumpra o teu chamado na tua vida. Obedeça ao chamado de Jesus na sua vida. Cuide da sua família. Isso é um chamado para todos aqui. Quem é cristão, cuida da sua família. Pai de família, cuide da sua família. Pai de família, cuide da sua esposa. Isso é chamado de Jesus para a sua vida. Esposa, cuide do seu marido. É chamado de Jesus para a sua vida. Para você demonstrar, através dessa atitude, que você ama a Deus, que você ama Jesus. Dê bom testemunho por onde você passar. Independente de chamado específico, ministerial, todos nós somos chamados para essas coisas. Dê bom testemunho por onde você passar, por onde você andar, você declara a sua fé. Então não envergonheça o Evangelho. Não envergonhe o Evangelho de Jesus. Ajude o seu próximo. Você ama Jesus? Foi mais fraco. Você ama Jesus? Então ame ao seu próximo. É o seu chamado também. Ame ao seu próximo. Ajude o seu próximo. Seja a luz neste mundo. Que a sua luz brilhe em meio aos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você ama Jesus, você obedece ao chamado de Jesus na sua vida. É isso que Jesus estava ensinando. Pregue o Evangelho. Você ama Jesus? Pregue o Evangelho. É chamado para todos nós aqui. Quem ama Jesus obedece ao chamado. Hoje nós temos uma oportunidade maravilhosa. Se você quer pregar o Evangelho, hoje, logo em seguida do nosso culto, o Jô, levanta a mão, Jô, está coordenando o pessoal que vai sair hoje pelo bairro, perto do metrô Tiradentes, metrô Armênia, para evangelizar. Nós estamos aí com muitos folhetos de evangelismo. Se você quiser, já comece hoje, atendendo a esse chamado na tua vida. E mesmo que você não possa hoje, dê o seu nome para o Jô, e fala, eu faço parte desse time. Quando tiver outro dia de evangelismo, eu quero ser chamado, eu quero saber, eu quero participar. Obedeça ao chamado. Jesus foi específico. Pedro, você é pastor de ovelhas. Você me ama? Sim, eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas. No seu trabalho, dê bom testemunho, porque você é chamado para isso. Tem gente aqui que é chamado para ser simplesmente um bem-sucedido profissionalmente, para você ganhar pessoas no seu trabalho
e você ser coluna financeira no reino de Deus, cumpra esse chamado na tua vida. Se você sentiu aí que Deus falou com você, que você tem chamado missionário, procure, busque, vá atender o teu chamado. Se você tem chamado para trabalhar aqui como obreiro na casa de Deus, atenda o teu chamado. Você ama Jesus, então você atende o teu chamado. Para você ajudar em qualquer departamento, nós estamos sempre precisando de mais e mais pessoas, obreiros, voluntários na casa de Deus. Se você tem chamado para o ministério de louvor, procure, busque, se aprimore, venha servir a Deus, atender o teu chamado. Seja qual for a área, atenda o teu chamado e você declara o amor que você tem por Jesus através da sua atitude. Assim como foi com Pedro. Jesus ele fala também, no segundo lugar, de quem ama Jesus, primeiro atende o chamado. Quem ama Jesus obedece aos seus mandamentos, a sua palavra por completo. Jesus falou em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então quem ama Jesus, obedece a palavra de Deus, obedece os mandamentos de Jesus. E quem ama Jesus, Jesus ele diz, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Do mesmo jeito que ele falou também para Pedro, que nós lemos, ele falou, siga-me. Agora olha que diferença que Jesus falou. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, né? Para quem começou a negar Jesus, olha a diferença que ele tem para nós. Que nós possamos negar a nós mesmos e segui-lo. Tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Esse que é o caminho do cristão. Quantos aqui estão prontos para negar a si mesmo e seguir a Jesus? Obedecer ao chamado de Deus na sua vida. Obedecer a palavra de Deus. Você quer restauração na sua vida? Erga a sua mão se você quer restauração em alguma área. Esteja pronto para negar a si mesmo. Obedecer a Jesus, obedecer ao chamado. Mas tenha certeza absoluta que Jesus, Ele te toma pelas mãos e caminha com você nessa caminhada. E Ele restaura a sua vida. Ele faz com que você cumpra tudo o que Ele planejou para a sua vida. Assim como foi com esse discípulo Pedro. Assim como foi na vida do discípulo Paulo. De muitos outros homens de Deus. Que decidiram negar a si mesmo ao invés de negar a Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Você coloque-se de pé no seu lugar. Antes negávamos a Jesus, mas agora nós negamos a nós mesmos. Quem está comigo aqui nessa jornada? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero fazer um apelo aqui. Eu quero fazer um apelo para quem deseja entregar-se para Jesus, mas não como Ele como seu Salvador, você já fez isso. Mas para você falar para Jesus assim, Jesus, eu quero fazer o que for preciso para obedecer o seu chamado na minha vida. Quero que toda a igreja feche os olhos agora e você ore comigo. Ore comigo para que possamos abrir mão de qualquer coisa na nossa vida e negar a nós mesmos. Para que possamos abrir mão de tudo. Para que ao invés de negarmos a Jesus e o seu chamado, possamos negar a nossa vida e fazer como Ele disse. Quem perder a sua vida, a achará. E se Deus já falou com você no passado, Deus já falou com você, talvez até no presente, talvez Deus falou com você aqui hoje, que Ele tem um chamado específico na tua vida, no reino de Deus, na sua família, em obra missionária, no seu trabalho.
seja onde for, e Deus falou com você, e o Espírito Santo está te lembrando aí no teu coração hoje, que você tem um chamado, e que Deus não quer que fique adormecido dentro de você. Ele quer que você demonstre o teu amor a Ele, através de cumprir esse chamado. Erga sua mão no seu lugar aí, se você tem um chamado de Deus na tua vida. Aleluia, e você quer atender o chamado de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Saia do teu lugar, vem aqui à frente, todos vocês que levantaram a mão. Não tenha vergonha, não negue a Jesus neste momento. Vem aqui, venha negar a sua própria vida, venha negar o seu ego, o seu orgulho, e venha se entregar para Jesus. Fala: Jesus, eu quero trabalhar para Ti, eu quero fazer o que você me chamou para fazer. Acabou o tempo de eu negar a você, agora é o tempo que eu vou Te amar, Senhor Jesus. Aleluia, é tempo de amar Jesus e atender o seu chamado. É tempo de amar Jesus e de negar as nossas vidas. É tempo de não ter vergonha, é tempo de não ter medo. Mesmo que você vá e que Jesus te envie no vale da sombra da morte, você não vai ter medo e você vai confiar. Assim você não vai negar Jesus e você vai amar a Jesus Cristo na tua vida. Ainda que no seu trabalho você viva como se fosse as trevas no seu redor, você não vai ter medo aí nesse lugar, e você vai testemunhar Jesus, porque Ele te chamou para você ser luz neste mundo. É tempo de amar a Jesus. Foi-se o tempo de negar a Jesus na nossa vida, porque Ele já morreu na cruz e já ressuscitou. O seu sangue foi derramado, o seu Espírito foi derramado sobre as nossas vidas. Aleluia. E Deus, Ele está aqui hoje para nos fortalecer, para segurar em cada um de vocês. Estenda suas mãos para o céu, levanta sua mão, sinta que Deus está pegando aqui na tua mão, e Ele fala para você: filho, venha comigo, não tenha medo, tenha fé, eu te seguro, eu te guio, eu estou contigo. Não há trevas, não há poder nas trevas contra você, não há quem possa te derrotar. Ainda que você seja jogado numa fornalha, ali estarei contigo, e você não se queimará, não sofrerá dano nenhum. Ainda que te joguem numa cova com leões famintos, eu fecharei a boca desses leões e te protegerei e guardarei a tua vida. Então não tenha medo, não tenha medo. Aonde eu falar para você ir, vá, porque estarei contigo. Eu jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Me ame, negue-se a si mesmo e venha comigo, me siga, toma essa cruz e venha com fé, porque não há nada melhor que você possa fazer na tua vida do que atender ao meu chamado e cumprir a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável para você. Eu bem sei os pensamentos que tenho por vocês, pensamentos de bem, pensamentos de paz, e não de lhes causar dano algum. Meus caminhos são maiores, meus pensamentos são mais altos. Confie em mim, eu que sou o teu Deus poderoso. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Pai, confirma, Senhor. Pai, traga clareza no coração dos teus filhos, Pai. Erga, Senhor, este exército, Deus, de filhos que não te negarão, Pai, mas vão te amar, Senhor Jesus, vão confiar em Ti, Pai, em meio a serpentes. Senhor, não há veneno que possa tirar a vida desses teus filhos aqui, Pai, porque somos discípulos teus. Se tem mais alguém sentindo aí, pode sair do teu lugar, ainda dá tempo de você vir aqui, falar para Jesus: Jesus, eu te amo e eu atendo ao teu chamado na minha vida, meu chamado na minha família, no trabalho, onde for. Pode sair do teu lugar. Deus maravilhoso, venha confirmar, Pai, mais e mais nos teus filhos, Senhor. Venha, Senhor, levantar aqui homens, pais de família, Senhor, que vão, Pai, ser exemplos para os seus filhos. Não vão precisar
falar e educar com palavras, mas vão educar os filhos com as suas atitudes, com testemunho dentro de casa. Assim também as mães, Senhor, levanta mães que vão ensinar através da própria vida. A hora que os filhos ouvirem coleguinhas na escola falando que é tudo mentira, eles vão falar: não, é tudo verdade, porque os meus pais são testemunhos disso. Levanta, Senhor, mais obreiros para a tua obra, Senhor, neste momento, neste dia. Levanta, Senhor, mais evangelistas. Levanta missionários, Pai. Levanta pastores, Senhor, nessa manhã. Levanta, Pai querido, profissionais, Senhor, médicos, advogados, de todas as áreas, Senhor, que vão dar bom testemunho, Pai. Pessoas incorruptíveis, Pai. Pessoas irrepreensíveis, porque andam conforme a tua palavra, Senhor, e deixam a tua luz brilhar cada dia mais forte. Levanta, Senhor, mais e mais. Oh Deus maravilhoso, e confirma, Espírito Santo, em cada um, no coração de cada um, para a tua honra e glória, Senhor. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aplauda bem forte, glorifica a Deus. Sim, por ti, Aleluia. Jesus.